Sem muito alarde, a Samsung lançou o Galaxy Fit 2, segunda geração de pulseiras inteligentes da companhia. Com um visual que lembra sua principal concorrente, a Mi Band da Amazfit, e integração com os demais dispositivos da linha Galaxy, a aposta é em um acessório versátil de baixo custo, mas ainda capaz de rastrear atividades, medir batimentos cardíacos e receber notificações. A Samsung enviou o Fit 2 para testes e, a seguir, você confere nossas impressões da Smart Band da linha Galaxy. Vale a pena trocar sua Mi Band por ela? É o que você confere nesta análise. Em dimensões e altura, o Galaxy Fit 2 não é muito diferente de seus concorrentes. A diferença é que o modelo da Samsung é menos circular que o da Xiaomi, por exemplo, e bem mais alto, o que atrapalha na hora de dormir, algo que é negativo para um dispositivo que se dispõe a rastrear o sono. O visor é de vidro e tem 1,1 polegada, com um botão inferior tátil que serve como tecla Home. O corpo da pulseira é feito todo em plástico rígido, o que faz com que a tarefa de tirar a pulseira exija mais força do que o ideal. A traseira guarda os sensores, que ficam centralizados, pouco mais alto que o restante do gadget, e o conector de carregamento. A tela é reta, levemente curvada nas extremidades, com um vidro 2.5D e bom nível de brilho, que pode ser ajustado diretamente na pulseira. O display é colorido, com fundo preto, e a escolha da Samsung é por cores vivas, que contrastam com o preto e aprimoram a visualização mesmo sob sol forte. Já a pulseira é construída em plástico emborrachado fosco e é bastante simples. É o mesmo material usado no Galaxy Watch Active 2, mas em menor proporção e tamanho, com a diferença no feixe, que tem um encaixe com um pino que fecha no braço por pressão em uma das casas. A Galaxy Fit utiliza não um, mas 3 aplicativos para funcionar. Porém, para quem tem um celular Samsung, será necessário apenas baixar um deles, já que o Galaxy Wearable já vem pré-instalado em smartphones Galaxy. Ao iniciar a pulseira e parear com o smartphone, o usuário recebe o pedido para baixar o plugin específico da pulseira. Porém, para que o rastreamento de exercícios seja efetivo, é necessário parear também com o Samsung Health, também pré-instalado em celulares da marca. Quem não possui um modelo Samsung precisa sim baixar os 3 aplicativos. O Galaxy Wearable controla remotamente todas as funções da pulseira, permitindo trocar watch faces, escolher os exercícios que a pulseira rastreia, definir alarme, ter informações do clima e aproveitar do aplicativo proprietário da Samsung que fornece o lembrete para lavar as mãos. Ele ainda conta com recursos do SmartThings Find, que permite encontrar a pulseira em caso de perda. É possível também definir quais aplicativos do celular enviam alerta para a pulseira e, para quem conta com o celular Samsung, vincular alarmes e outras informações para ter uma experiência integrada que faça jus ao tão desejado ecossistema Samsung. Como a pulseira tem uma autonomia limitada, o uso do aplicativo é fundamental para aprimorar a experiência de uso. Por exemplo, a Samsung oferece dentro do aplicativo 50 opções de visores, mas o relógio não consegue guardar todos nativamente. No caso dos exercícios, 10 favoritos ficam disponíveis diretamente na pulseira, mas o Samsung Health conta com nada menos que 95 modalidades, até mesmo balé, bambolê, cricket e dança no gelo. Além de medir as 95 modalidades que mencionamos anteriormente, o Galaxy Fit 2 rastreia batimentos cardíacos, mede estresse e sono. Como já dissemos em outras análises do tipo, uma pulseira inteligente não tem as mesmas funcionalidades de um relógio mais completo, mas como o foco é custo-benefício, os cortes fazem sentido. Não espere aqui pagamentos via Samsung Pay ou um medidor de pressão arterial e ECG ou GPS, como os mais recentes relógios já contam. Das funções, a mais visível, pois fica normalmente na página inicial, é a contagem de passos, que se aproveita dos sensores para o rastreamento. Testado em conjunto com o Huawei Watch GT2e, há uma diferença grande em um dia de uso normal, que chegou até 800 passos. Testado em conjunto com o próprio Active 2, a diferença em um dia comum foi de cerca de 200 passos. A Galaxy Fit 2 conta com controlador de músicas, algo que já está presente em concorrentes desde a Mi Band 4 e é capaz de controlar até mesmo aplicativos de terceiros como o Spotify. Mas não é possível controlar a música enquanto treina. Outra boa notícia é que o rastreamento de sono conta ainda com sono REM, que é o mais profundo e que fornece o descanso real do corpo.
Dispositivos mais baratos costumam apenas medir de forma superficial sono leve e profundo. Outra boa notícia é que, além de receber notificações, o Fit 2 consegue ainda oferecer respostas rápidas, como OK, sim por favor, meu Deus e outras customizáveis, um recurso que vem de modelos mais avançados. Em software, temos uma versão simplificada do Tizen, com um visual muito próximo daquele presente nas pulseiras da Huami, marca da Xiaomi. Isso inclui uma tela inicial e, como acontece nos relógios das linhas Galaxy Watch ou Fit, os widgets ficam à direita. Em nossos testes, ele recebeu uma atualização de software que corrigiu as configurações de tela, aprimorou a exibição de data, entre outras coisas. E vamos aqui à experiência de uso. Foram 3 treinos durante um período de uso de 7 dias. 2 treinos funcionais e 1 de step. Em 2 deles sentimos a estimativa de contagem de calorias menor do que a do Active 2, mas o monitoramento cardíaco foi preciso, mostrando que esse foi um recurso extraído com sucesso de modelos mais caros. Outra coisa importante a se notar é que, por ter uma caixa pouco mais espessa que seus concorrentes, ele fica mais alto no braço e foi incômodo para dormir. E, mesmo configurado no modo não perturbe, ao virar, a tela se acende. O medidor de batimentos cardíacos teve alguma inconsistência no início, mas passou a funcionar depois da 3ª tentativa sem grandes sustos. E o medidor de estresse apresentou mais variações do que o próprio Active 2. O touchscreen da tela precisa de toques mais fortes, e mesmo o swipe lateral ou de cima para baixo não é tão fluido quanto em smartwatches. De positivo, vale mencionar a boa duração de bateria. Recebendo notificações, rastreando exercícios e com monitoramento cardíaco constante, uma semana de uso drenou 55% de bateria. A boa duração de bateria é uma característica desse segmento, mas não deixa de surpreender positivamente. Outro ponto favorável é a resistência à água. Há um modo para impedir a entrada de líquidos, mas mesmo sem ele é possível tomar banho e fazer atividades sem medo. Quem compra uma pulseira inteligente sabe o que esperar. Alguma interação entre o dispositivo e o celular, rastreamento de funções de saúde, recebimento de notificações e, quando lembrar, ver as horas. Tudo isso com um preço bem mais barato que um smartwatch mais completo. E a Galaxy Fit 2 faz isso muito bem, por sinal. É um gadget de boa construção, funções consistentes e que tem como diferencial a possibilidade de responder, ainda que de forma simplificada, às mensagens de WhatsApp, por exemplo. Além disso, a integração com o Samsung Health permite rastrear muito mais exercícios do que seus concorrentes. Essa combinação, somada a um preço agressivo, já que é possível encontrar a Fit 2 por preços que chegam a R$ 180 à vista no site da fabricante, tornam a Smart Band a melhor opção nacional para quem procura um produto focado em custo-benefício. Um fator que pesa contra a Fit 2 é a quantidade de aplicativos necessários para o uso, algo que a Xiaomi resolve tranquilamente com o Mi Fit. Outro ponto é a espessura, que pode atrapalhar o uso de quem tem pulsos mais finos. E é isso. Se você deseja rever esta análise com calma em texto, só precisa acessar os links aí abaixo. E aproveita para comentar se você gosta mais de pulseira ou prefere os relógios inteligentes. Eu encerro por aqui, um abraço e até a próxima!